Josué 5, 13 a 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Este homem, que tinha na sua mão uma espada nua, ao qual Josué se chegou, muitas vezes descrito em outros textos como o anjo do Senhor que recebe adoração, como aqui, Josué o adorou e ele não rejeitou essa adoração. Este homem é Jesus que apareceu, é Deus que apareceu a Josué, Jesus que apareceu nesta forma antes de assumir para sempre a forma de homem. Então podemos dizer que o Senhor apareceu a Josué. Ele apareceu a Josué num momento decisivo da história de Israel, antes da conquista de Jericó. E a pergunta de Josué, aquele homem, aquele varão, que nós sabemos que é o Senhor, mas Josué não sabia, a pergunta de Josué foi: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ao que o varão respondeu: Não, nem dos vossos inimigos. Ele estava ali como príncipe do exército do Senhor. Josué queria saber se aquele que estava diante dele era por eles ou contra eles. Mas quando Josué entendeu que quem estava diante dele era o príncipe do exército do Senhor, Josué então prostrou-se sobre o seu rosto na terra e o adorou. Não só se prostrou com o seu rosto na terra, como o adorou, como quis saber o que é que o Senhor tinha para ele. Que diz o meu Senhor ao seu servo? E vemos aqui que o anjo do Senhor, e vemos aqui que o Senhor pediu de Josué uma única coisa: adoração. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O lugar era santo porque o Senhor estava ali. E Josué fez assim. Josué estava diante do Senhor, e diante de Deus só pode haver adoração. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Podemos sempre reagir de duas maneiras na nossa vida de crentes. Podemos reagir destas duas maneiras nas batalhas da nossa vida, no dia a dia, no serviço ao Senhor, nos nossos empregos, nas escolas, nas casas, etc. Assim como Josué e o povo estavam diante de uma batalha que o Senhor lhes deu vitória, Deus sempre nos quer dar vitória nas nossas batalhas. Mas quando a vitória vem, a forma como reagimos a essa vitória vai dizer quem realmente somos. Se realmente somos filhos de Deus, nascemos de novo, se estamos salvos ou não. Pois podemos reagir destas duas maneiras. Quando as coisas correm bem, se somos vencedores, se prosperamos, se somos abençoados, somos até usados por Deus, e a nossa atitude é darmos graças a Deus porque Ele nos ajudou, então é porque a batalha, a tarefa, o desempenho é nosso. E Deus esteve ao nosso lado ajudando-nos. Mas no fundo queremos que fomos nós que fizemos, que agimos. E Deus foi nosso amigo e nos ajudou. Essa é uma forma de reagir às vitórias que Deus dá. Mas se pensamos assim, isso prova que não somos verdadeiramente nascidos de novo. Temos apenas uma religião em que o Deus que nós imaginamos está ao nosso lado para nos ajudar. Até para nos ajudar a fazer aquilo que nós achamos que Ele está a pedir de nós para fazermos. Mas se quando as coisas nos correm bem, nós reagimos de outra forma, se quando somos vencedores, quando prosperamos, quando somos abençoados e até usados por Deus, caímos sobre o nosso rosto em adoração, então é porque entendemos que não foi Deus que esteve ao nosso lado, foi Ele que na sua soberania fez todas as coisas. E nós fomos apenas instrumentos nas suas mãos. A nós só nos cabe tirar os sapatos dos nossos pés e adorar, reverenciar, dar toda a glória àquele que é o príncipe do exército do Senhor, dar toda a glória a Jesus.